Boa noite a todos, senhores acadêmicos, senhoras, não tem senhora acadêmica, senhores acadêmicos, né, amigos da casa e todos os que nos seguem pela internet. A academia dá hoje início a um outro ciclo de conferências. A coordenação geral dos ciclos é da acadêmica Ana Maria Machado, e do ciclo atual que nós abrimos hoje, Poesia Cantada, Melodia e Verso, está sob a coordenação do acadêmico Zuenir Ventura. O Zuenir, todo mundo conhece o Zuenir, apenas uns pontos de sua biografia. Ele é bacharel e licenciado em letras neolatinas, o que significa que trabalhar com poesia, né, melodia e verso é algo, né, de que ele entende por sua própria formação. É autor de vários livros, entre os quais 1968, o ano que não terminou. Ele tem uma inveja enorme do Zuenir, porque este livro já está na 48ª edição e já vendeu 400 mil exemplares. Realmente algo extraordinário, né, no Brasil. Ele publicou também uma reportagem sobre o Acre de Chico Mendes, e, em 93, o outro best-seller, A Cidade é Partida. E o Zuenir também participou como roteirista de vários documentários, incluindo o Que País é Este?, de Leon Richman. Seu livro mais recente é o romance Sagrada Família. Eu passo a palavra ao Zuenir para apresentar o nosso conferencista de hoje. Que vai falar sobre, né, Noel Rosa, A Cidade e o Morro, João Máximo. Zuenir, por favor. Muito obrigado, Murilo. Bom, a nossa série, quer dizer, ela vai, enfim, pretende abordar, quer dizer, os autores, alguns daqueles autores que, juntando melodia e verso, criaram o gênero da poesia cantada, e em que cada elemento depende do outro para se completar. Eu queria, nesse momento, Samuel, fazer uma homenagem, achar que essa sessão de hoje é uma homenagem, enfim, a Beth Carvalho. A gente falando em poesia cantada, ninguém interpretou melhor, né, a poesia cantada do que a Beth Carvalho. Então, obrigado. João Máximo, repórter, cronista, crítico e pesquisador, é detentor de um feito raro, ser referência em 2 categorias do jornalismo. É um dos maiores especialistas em música popular e em futebol. Contribui para isso ter morado muitos anos em Vila Isabel, o que lhe permitiu conhecer a fundo a vida e a obra de Noel Rosa e frequentar o vizinho Maracanã, onde, aos 15 anos, sofreu, junto com 200 mil torcedores, a derrota de 2-1 do Brasil para o Uruguai, o famoso Maracanaço. Como repórter esportivo, conquistou por 2 vezes o maior prêmio do jornalismo brasileiro, o ESSO. Mas o que nos interessa hoje é o João Máximo, especialista em música popular. Sua outra paixão, que o levou a colaborar em vários veículos de comunicação e escrever livros como A Música do Cinema, os 100 primeiros anos, em 2 volumes, Paulinho da Viola, Sambista e Chorão, Sinfonia do Rio de Janeiro, 60 anos de história musical da cidade. Publicou ainda livros que, de uma maneira ou de outra, estão relacionados à sua atuação de mais de meio século como repórter e cronista. Cinelândia, Breve História de um Sonho, Retratos de Outono e Uma História de Cada Novo Amanhecer, 70 anos na Clínica São Vicente. Aventurou-se no teatro em 2003 com o musical Quem Tem Medo, de Kurt Weill, sobre a vida do compositor alemão, criador da ópera dos Três Vinténs. Por seu trabalho como roteirista e apresentador do documentário Vinícius, Poesia e Paixão, série de 32 programas apresentada pela Rádio Cultura de São Paulo, em 1993, foi premiado pela Associação Paulista de Críticos de Arte.
Em 2011, recebeu a medalha Pedro Ernesto, maior comenda do município do Rio de Janeiro. Tudo isso sem falar nos 2 livros a respeito do tema da palestra de hoje, O Morro e o Asfalto no Rio de Janeiro, e a biografia que escreveu com Carlos Didier e que é considerada a melhor do poeta da vila. Em suma, desculpe o trocadilho, João é o máximo. Tudo bem, muito obrigado, Zuenir. É um prazer estar aqui, porque hoje estou revendo amigos acadêmicos que eu não vi há muito tempo. Bom, falar Noel Rosa, para mim, ao contrário do que pode parecer, não é muito fácil, não. Ficou mais fácil por esse tema que o Zuenir propôs. O Zuenir me propôs que falássemos de Noel Rosa, música e letra. O curioso é o seguinte, o Noel Rosa é talvez o único, ou um dos raríssimos compositores da década de 30, chamada época de ouro da música popular brasileira, em que você pode estudar música e letra e as duas coisas juntos. Porque os outros ou eram bons compositores ou eram bons letristas. Só a obra do Noel Rosa permite a você, talvez o Lamartine Babos fosse um outro que permitisse isso, ser analisado por esses 2 aspectos. Essa questão de época de ouro, eu sei que muitos historiadores mais modernos são contra que se chama aquela época de ouro, porque eles acham que a época de ouro é porque era uma época boa, uma época melhor. Não é isso. Época de ouro porque estava tudo por fazer na música popular brasileira, e é apenas um rótulo que se dá a um momento. Não se está querendo dizer que a época de Noel Rosa, por exemplo, é melhor do que a época de Caetano, Chico e Tom Jobim. Não é, claro que não é. Apenas esse é o nome que se deu àquela época, foi o começo de tudo, com 3 fatos muito importantes que marcaram essa época para a história do Noel Rosa, que é o que nos interessa aqui. Um desses fatos, poucas pessoas até ligam a isso, é a criação pela fábrica Odeon, que na época era uma das fábricas de discos do Brasil, a Casa Edison, a gravação elétrica do disco. Os discos até 1927 eram gravados no sistema mecânico, com microfones pouco sensíveis, que não permitiam a cantores de voz pequena gravar um disco. Os grandes cantores anteriores ao período da gravação elétrica, Vicente Celestino e Francisco Alves, o Francisco Alves do primeiro período, eram cantores de voz possante, porque isso era o que se exigia para se gravar um disco na gravação mecânica. Vou já explicar por que a gravação elétrica foi tão importante. O segundo fato foi que, no 1º de março de 1932, Getúlio Vargas assina um decreto permitindo que as emissoras de rádio veiculassem anúncios, os chamados reclames na época. Com isso, criou-se uma nova profissão, a de músico popular, a de cantor popular e a de programador de rádio, a criador de jingles, que não tinha esse nome na época, e que muda aquele conceito do rádio que o Roquete Pinto, ao fundar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, achava que era o papel do rádio. Ele continuava a ser cultural, mas também passava a ser um veículo de entretenimento. Esses são 2 fatos importantes na época. O terceiro é que o jovem brasileiro vai se interessar por música popular mais do que nunca tinha se interessado até então. E vou também já explicar por quê. Nessa época, temos que saber como era a música do Rio de Janeiro na década de 20. Tem um lado, duas grandes comunidades, diferentes em quase tudo, que são os negros, as populações negras do Rio de Janeiro, que vivem também divididos no pessoal da chamada Pequena África, um nome também moderno, hoje se dá esse nome àquela região da Gamboa, Santo Cristo, etc., habitado por baianos
descendentes de baianos que tinham vindo do Recôncavo, geralmente, ou quase todos, iorubas ou iorubais, e que se ocuparam ali. Eram festeiros, cantavam, dançavam, deram à sua festa o nome de samba, que acabou virando depois um gênero, e foram criadores da música popular do Rio de Janeiro, com essa influência baiana. Do outro lado, que é o lado dos morros, está uma outra população, são bantus, vindos do Vale do Paraíba, habitam o Rio de Janeiro e criam um outro tipo de samba diferente desse samba do Estácio. O samba do Estácio, não vamos nos prolongar, porque isso já era assunto de umas 2 ou 3 conferências. Mas o samba do Estácio, ele é um samba sincopado, ritmado, feito ideal para dançar. Porque essas baianas dali, Tia Ciata, a mais famosa, davam festas, a polícia permitia que elas davam festas, eram doceiras, bordadeiras, a polícia fazia vista grossa ao que acontecia nos quintais delas, que eram cultos afros, que em outro lugar eram proibidos. A polícia fazia vista grossa porque os clientes dessas baianas eram pessoas, como se dizia, de bem. Já eram classe média alta, fregueses dos doces e dos bordados dessas baianas. O do outro lado eram mais desprovidos, perseguidos pela polícia, uma população que procurou os morros ou os subúrbios em volta das linhas de trem e que fez um samba mais cadenciado, um samba mais marchado, que vai dar origem, inclusive, às escolas de samba, um samba mais melodioso e menos dançante, completamente diferente. Para que a gente se entenda bem, quando Noel Rosa finalmente entrar na nossa história, temos um samba da Cidade Nova, da Pequena África, que é machichado, e o samba do Estácio, vamos chamar do Estácio, porque é ali que ele vai florescer. Bem, e a classe média, a classe branca? O que fazia a música do Rio de Janeiro? Vamos falar aqui rapidamente. Tem os pianeiros, os saraus domésticos, as serestas, que são cantadas música romântica, que vem mais ou menos do... Você tem Catulo da Paixão Cearense, Cândido das Neves, são os seresteiros com aquelas letras empoladas, as letras incríveis e tal. E os jovens tinham alguma coisa parecida com os jovens de hoje, adoravam novidades. Esses jovens que adoravam novidades se encantaram com a música nordestina que veio para o Rio de Janeiro por volta de 1926, 27. Os turunas da Mauricéia trouxeram um tipo de música completamente diferente da que se ouvia no Morro ou na Cidade Nova, e vários grupos começaram a surgir na classe média, imitando a música, que eram toadas, cateretês, música do Nordeste. Esse grupo, que na casa da família dele, ali na Rua do Trapicheiro, hoje Rua Heitor Beltrão, eles aderiram. Os garotos pegavam os instrumentos instrumentais, bastavam os bons instrumentos que você fazia um grupo de regional nordestino, como eles se intitulavam. Bem, Noel Rosa está custando a entrar, mas é aí que ele vai aparecer. Quando vem a gravação elétrica, esses grupos se apresentavam amadoristicamente, era o chamado Flor do Tempo. Quando esse Flor do Tempo é convidado para gravar um disco, porque a gravação elétrica já permitia que a pequena voz deles entrasse em cena, mas não podem, eles eram 15, 20 rapazes que faziam esse grupo. O Almirante, que desde então era um líder, o que ele faz? Ele seleciona 5, que era o número máximo que podia ter dentro de um estúdio de gravação. As coisas eram bem precárias, mas já podendo gravar nesse microfone elétrico. O Almirante chama o Braguinha, João de Barro, cujo pai era dono da fábrica Confiança, ali em Vila Isabel. Aliás, só para lembrar o Zuenir, eu não morei em Vila Isabel, eu moro em Vila Isabel. Bem, então, ali perto da fábrica Confiança,
João de Barro Braguinha, o Henrique Brito, que é um violinista que o Geraldo Carneiro estava querendo que eu lembrasse o nome, eu consegui lembrar, minha cabeça não está tão boa assim, não. Mas foi um grande, excelente violonista. O Alvinho, que era um cantor de voz pequena, mas bem afinadinho, e ele lembra-se de um rapaz meio sem queixo, que morava ali perto, no mesmo quarteirão, que tocava um violão muito bom e que podia se aderir ao conjunto. É aí que Noel Rosa entra na história, fazendo música nordestina. Isso em 1929. A década ainda não acabou. Então, as primeiras composições dele são uma toada, chamada Festa no Céu, e uma embolada, Minha Viola, que o Martinho da Vila até gravou. Bem, mas o Noel Rosa não gostava de música nordestina. Ele já era um apaixonado pelo samba. Ele vai ficar pouco tempo com esse grupo que passou a se chamar Bando de Tangarás. Bem, aí o Noel Rosa, o que fazia o Noel Rosa? Era um compositor. Aí entra eu e o Carlos Didier, tivemos a oportunidade de entrevistar perto de 10 alunos que formaram os 5 anos no ginásio São Bento com o Noel Rosa. Contaram histórias e tal, mas não falam em música. Eles não falavam em música, não se lembravam do Noel Rosa músico, embora ele andasse com violão e tal, de composição dele, que ele gostava era de duas coisas: paródias obscenas. Eu aprendi até, eu me lembro de um general nos ensinando essa paródia, um dos alunos, colegas dele, era um general, eu me lembro que uma figura bem cerimoniosa, e nós pedimos, eu e o Didier, estamos juntos com ele, com o gravador, pedimos a ele para nos ensinar uma paródia de uma canção francesa chamada Gigolette. Ele mandou a senhora dele sair da sala e fechou o gravador e nos ensinou. Eu prometo não cantar aqui, claro. E o hino nacional? O hino nacional era a paixão do Noel Rosa fazer paródia do hino nacional, sempre dando a sua visão de Brasil. Para começar a nossa história aqui mais musical, eu vou me atrever aqui a cometer duas ousadias. A primeira é cantarolar uma musiquinha aqui. E segundo, brincar com o hino nacional. A primeira gravação de sucesso do Noel Rosa, isso foi uma descoberta do Carlos Didier, que é músico, eu não sou, nasceu de uma paródia dele do hino nacional. Ele fez toda a letra da música no hino nacional e levou para gravar com algumas variações. O maestro Homero Dornelas, que passou a música para a pauta, que eu conhecia, era meu vizinho em Vila Isabel, uma bela figura, aliás, me explicou que ele achava muito parecido com o hino nacional. Então, ele mudou algumas notas para fazer a música que seria o primeiro grande sucesso do Noel Rosa. O Carlos Didier acredita, e eu acredito também, que ela tenha começado assim. Ouviram do... Não, já ia cantar o hino também. Agora vou mudar minha conduta, eu vou para a luta, pois eu quero me aprumar. Eu vou tratar você com a força bruta, para poder me reabilitar, que esta vida não está sopa, e eu pergunto com que roupa que eu vou, com que roupa que eu vou, para o samba que você me convidou. Bem, e ele vai. Se é assim ou não, o samba, vamos ver se o seu Mário pode botar o nosso exemplo número 1. Ficou assim. Pois eu quero me abrumar, vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me
isso prossegue, o samba é longo, ele fez versos. E essa música foi muito discutida na época, inclusive pelos articulistas políticos. O que queria dizer com que roupa? Qual a roupa que o governo recém-instalado de Getúlio, né? É a vermelha, é a roupa dos tenentes. Havia essa discussão, foi um grande sucesso do Carnaval. Já é uma influência que o Noel Rosa tem dos negros, com que ele procura esses compositores negros, ou são procurados por ele. Existe uma peculiaridade, nós estamos falando por Noel música por enquanto. Uma peculiaridade nele é que ele é o único compositor de classe média, com uma curtíssima passagem pela Faculdade de Medicina, o único que, nesse período, nos primeiros 4, 5 anos da década de 30, chamada Época de Ouro, vai ser parceiro de 10 compositores negros. Não há parceria interracial na música popular brasileira nesse período. Eu desafio quem queira dizer isso. Espera aí, temos que falar agora num personagem que eu já falei nele antes, que é Francisco Alves. O Francisco Alves é uma figura importantíssima nesse período, porque ele era um homem que andava em tudo quanto é lugar, como o Noel Rosa vai ser também. Aquela turma do Bando de Tangarás não saía de Vila Isabel, da Tijuca, entendeu? E a cidade já era meio problemático para eles. Só mais tarde, quando viraram artistas de rádio, é que eles passaram a andar assim. Morro, nem pensar. Nenhum deles chegava, subia morro. O Francisco Alves subia. E é ele, praticamente, como intérprete, ele era o Roberto Carlos da época, era um cantor absoluto, todo mundo querendo ser gravado por ele. Então, o Francisco Alves é quem descobre os sambistas do Estácio, antes do Noel Rosa. Ele conhece Ismael Silva, o Nilton Bastos, o Bídio, o Marçal, geniais. Quem tiver a oportunidade de um dia, tiver a paciência de ouvir a música antiga desse período, vai ver que esses negros eram geniais. Tá? E o Noel Rosa, mais esperto do que a gente, descobriu isso logo, né? Levado pelo Francisco Alves, que tinha esse faro de descobrir esses compositores. O Francisco Alves, sabendo que o Noel Rosa sonhava em ter um carro, que era coisa difícil na época, e ele vendia carros usados, faz essa proposta ao Noel Rosa, de fazer música para o Francisco Alves, Francisco Alves dá um carro a ele. Um carro Chevrolet da época, já usado. E o Noel passa a ser um parceiro dele de músicas que ele assina, mas não faz. Essas músicas são quase todas feitas por Noel Rosa e Ismael Silva, o grande Ismael Silva. Ismael Silva, que o Lúcio Rangel, um grande crítico, que eu conheci também, tentou provar ao Mário de Andrade que o Ismael Silva era um grande compositor. Parece que o Mário de Andrade custou muito a admitir isso. Pelo menos é o que a história conta. O que o próprio Lúcio Rangel contava. Bem, o Noel Rosa vai ser parceiro desses negros. E é isso que faz a música dele ser diferente nesse período. E outros, claro, isso não é uma exclusividade do Noel Rosa, mas é uma opção que ele faz. Geralmente, essas são feitas as primeiras partes pelo parceiro, pelo sambista, vamos chamar de morro, embora nem todos fossem de morro, e ele faz as segundas. Um dos principais parceiros dele, coisa que pouca gente sabia, ou custou-se a saber, é isso, o Cartola. Né? O Cartola foi mais do que parceiro, foi um amicíssimo dele. A mulher do Cartola dava banho no Noel Rosa. O Noel Rosa tomava aqueles porres, ela dava banho de tina nele, no Morro de Mangueira. O Morro de Mangueira é muito perto de Vila Isabel. Pela Rua 8 de Dezembro, você atravessava, na época, a ponte, estava lá no Morro de Mangueira. E o Noel Rosa frequentava o morro. Como se dizia em Vila Isabel, na ocasião, esse filho de Dona Marta era professora, mãe dele, só vive misturado com gentinha.
essa gentinha, que são esses negros geniais, entendeu? É que vai fazer o Noel Rosa músico. Ele não era músico, não sabia ler música, não sabia escrever música. É um compositor diferente quando ele briga com a música nordestina. Ele não tinha nada a ver com a música nordestina. E nunca mais vai fazer toada, nem cateretê, nada disso. Bem, esse é o Noel Rosa músico. Que importância ele vai ter na música popular brasileira? Essa, de se juntar ao Estácio conscientemente, levado e méritos sejam dados ao Francisco Alves. O letrista me lembra logo Rubem Braga. Por quê? Rubem Braga foi o primeiro, quando se dizia Noel Rosa, poeta da vida. Não, ele é o filósofo do samba. Não, Rubem Braga escreveu um artigo na Revista da Música Popular do Lúcio Rangel, que hoje está sendo lembrado aqui, dizendo isso. Não, Noel Rosa era cronista. Cronista. Ele vai ser, não vou dizer o primeiro, será um exagero, mas aquele que constantemente vai fazer retratos da cidade, dos seus personagens, dos seus hábitos, dos seus absurdos, das coisas curiosas e engraçadas que a cidade tinha, pondo em letra de música aquilo que hoje nós sabemos, qualquer coisa da samba, qualquer coisa, os nossos letristas geniais de hoje fazem música com qualquer coisa, né? Mas, na época, não. Isso não é assunto para música, né? Eu me lembro que o Chico Buarque me contou uma vez que, quando no começo da Bossa Nova, ele foi a uma festinha lá e estavam cantando uma música do Vinícius, que falava em dinheiro, né? E tinha uma jovem do lado dele, falou assim, puxa, o Vinícius falando em dinheiro, em música popular, quer dizer, ainda tinha um ranço aqui, numa época em que achavam que a Bossa Nova e era, de fato, renovadora, inovadora. Imagina, na época do Noel Rosa, o sujeito falar em fome, em falta de dinheiro, que é um dos temas favoritos do Noel Rosa. Os anos, todo mundo sabe, a década de 30 foi uma década de crise mundial, né? Desde o craque da Bolsa de Nova York, o que você teve foi uma época de dificuldade em todo lugar. Imagina aqui, no Brasil, né? Então, eu vou dar um exemplo musical que eu considero uma crônica perfeita do Noel Rosa. Não é a melhor coisa que ele fez, mas é a crônica perfeita. Por quê? Como ele pega 3 fatos da cidade. Primeiro, os leiloeiros brigando para serem reconhecidos como profissão, o que só vai acontecer também em 1932. Vários leiloeiros no Rio de Janeiro fazendo leilão, querendo ser reconhecidos como uma profissão, que não era até então, embora se fizesse leilão no Brasil desde 1800 e um pouquinho, sei lá. Então, uma brincadeira com o leiloeiro. Outra coisa, a mulata, que era o tipo favorito do Noel Rosa. Houve um concurso aqui em 1930, uma marca de cigarro fez um concurso para saber qual o craque mais popular do Brasil, o craque de futebol que mais jogava, mais popular. Hoje, você pegava um maço de cigarro e punha numa urna aí, e no final apurava-se quem era o craque. O Russinho jogava no Vasco da Gama. E o prêmio era uma baratinha, como se dizia na época. Era uma baratinha, uma Chrysler. O Russinho ganhou esse prêmio, né? Os portugueses do Vasco colocaram cigarros lá, e ele ganhou do Friedenreich, ganhou de vários jogadores de São Paulo, etc. e tal. Então, a segunda brincadeira que o Noel Rosa, a primeira, aliás, pela ordem, é com o Russinho, com o Vasco e com a baratinha. Claro, a mulata valendo mais do que a baratinha. A segunda coisa é um violão, que é leiloado, né? E a terceira, o samba. Esse samba que ele fala aí, sem introdução, sem segunda parte, né? Sem estribilho,
exprime 2/3 do Rio de Janeiro. Era o samba das escolas. Eles não tinham introdução nem segunda parte, eles eram improvisados à medida que a escola desfilava. Então, eu vou botar, é o exemplo número 2, Mário, é o exemplo número 2, que é essa crônica que eu acho perfeita para você ver. É de 1929, é de 1930. Noel Rosa tinha 19 anos quando fez esse samba. Vamos lá. Ainda mais por uma mulata que é diplomada em matéria de samba e de batucada, com as qualidades de moça formosa, fiteira vaidosa e muito mentirosa. 5.000 réis, 200.000 réis, um conto de réis. Ninguém dá mais de um conto de réis. O Vasco paga o lote na batata e, em vez de barata, oferece ao mocinho uma mulata. Quem dá mais por um violão que toca em falsete, que só não tem braço, fundo e cavalete? Pertenceu a Dom Pedro, morou no palácio, foi posto no prego por José Bonifácio. 20.000 réis, 21.500, 50.000 réis. Ninguém dá mais de 50.000 réis. Quem arremata o lote é um judeu, quem garante sou eu, pra vendê-lo pelo dobro no museu. Quem dá mais por um samba feito nas regras da arte, sem introdução e sem segunda parte, só tem estribilho, nasceu no Salgueiro e exprime 2/3 do Rio de Janeiro. Quem dá mais? Quem é que dá mais de um conto de réis? Quem dá mais? Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Quanto é que vai ganhar o leiloeiro, que é também brasileiro, e em 3 lotes vendeu o Brasil inteiro? Quem dá mais? É claro que as crônicas, qualquer crônica, as crônicas do Rubem Braga são assim. Deus me livre, não estou comparando, pelo amor de Deus. Mas o cronista tem que ser analisado pela sua época, pelo que ele se diz na sua época, pelos valores e pelas coisas da sua época. Uma das 2 injustiças que cometeram a Noel Rosa, uma delas é essa dele citar em sua música o judeu. Quer dizer, estabelecendo para ele um antissemitismo que não existia na cabeça do jovem nessa época. Ele teve uma formação católica, não era católico, não era religioso, mas do ginásio de São Bento, dos beneditinos. Eu li todos os volumes da revista do Colégio de São Bento, o Avante, dos 6 anos que o Noel Rosa esteve lá. Eu li do número 1 ao número final desse, foi cedido por um colega dele, o professor César da Curso Neto. E via como os padres tratavam esses assuntos. Eles eram antissemitas. Todos os casos que eles podiam dizer, eles achavam, inclusive, que a única igreja que podia existir no Rio de Janeiro era a Igreja Católica, nenhuma outra igreja podia ser admitida aqui. O jovem dessa época tinha uma noção, generalizar as coisas, vamos daqui a pouco, no finalzinho, falar sobre a questão do racismo também. Na época, eu vou dar uma experiência minha pessoais para mostrar por que a gente tinha medo do feitiço indecente, que já foi assunto aqui. Bom, agora a letra de música. O Noel Rosa é 2. Uma letra dele, ele mesmo faz a música. Ele não tem poesia escrita no Noel Rosa. O Noel Rosa não editou livro, não pensou em editar livro. O que ele deixou no seu caderno, o vice-caderno, ele deixou apenas letras, você vê caracteristicamente que são letras, não são metrificadas, não tem nada. Ao contrário, por exemplo, das letras do Oreste Barbosa, que, aliás,
abraça a música popular. Ele quis ser poeta, quis entrar para a academia, não conseguiu entrar na academia. O Horácio Barbosa era um poeta publicado. O que é que ele fazia? Ele fazia poesia metrificada, o verso que o Bandeira gostava tanto, tu pisavas no astro distraída, isso é um verso metrificado, um decassílabo, desculpa, é um decassílabo, entendeu? É tudo metrificado, tudo rimado, bonitinho. Ele fazia a letra e depois o compositor que se virava, pusesse música em cima, que é uma tarefa também, eu pelo menos acho, deve ser muito difícil. O Noel Rosa fazia o contrário, quer dizer, ele punha a letra em música dos outros. E ele é um craque na técnica. Como ele aprendeu isso, eu não sei. Como ele aprendeu, se isso foi instintivo ou se juntou a musicalidade com a técnica dele. Ele foi parceiro de um compositor chamado Oswaldo Goliano, Vadico, paulista, talentosíssimo, compositor maravilhoso, que as pessoas deviam conhecer mais. Eu, uma vez, fui fazer uma palestra sobre Gershwin, que não tem nada a ver com Noel Rosa, em Campinas. E eu fui com um maestro de São Paulo. Eu fui falar do Gershwin popular e do Gershwin clássico, etc. E tal, lá. Foi muito bom. E depois teve um jantar. Nesse jantar, esse maestro sentou na minha frente, e dois tinham ele, um outro amigo dele, aí quiseram me provocar. Eu já tinha escrito com o Didier o livro do Noel Rosa. Ele disse: "Ô, Máximo, por que você não escreveu um livro sobre Vadico?" Eu falei: "Não, eu quis escrever um livro sobre Noel Rosa." "Agora me diz uma coisa, o que Noel Rosa fez sem Vadico?" Eu cometi uma injustiça com o Vadico, já falecido na época. Eu perguntei: "Mas o que o Vadico fez sem Noel Rosa?" Porque realmente o Vadico só é conhecido, o que é uma injustiça, porque ele esteve nos Estados Unidos, compôs lá, fez coisas maravilhosas lá nos Estados Unidos, escreveu para o teatro, foi da companhia da Catherine Durham, que é uma bailarina negra, uma pioneira lá nos Estados Unidos em balé negro e tal. E ele merecia realmente ser mais lembrado. Eu acho que os paulistas têm que começar a fazer a biografia definitiva do Vadico, mas descobrindo as músicas que ele certamente deixou, que ele era um pianista fantástico. Bom, dois exemplos de música do Noel Rosa com Vadico que nós vamos dar aqui, de letra perfeita. É uma música conhecida, chamada Conversa de Botequim, que o Vadico é um samba quase choro, é um samba ágil, meio sinuoso. É difícil você colocar a letra. Quando o Paulinho da Viola diz que não gosta de letra em choro, porque ele acha que engessa a música, ele sabe o que está falando, porque é difícil você botar a letra de choro. Uma letra perfeita, ela tem que ter a pontuação e a acentuação coincidente com a pontuação e a acentuação musicais. Isto é, a sílaba mais forte da palavra, tônica da palavra, tem que coincidir com a nota mais forte da frase musical. E a divisão de uma frase para outra, para que dê sentido, tem que ser feita no momento certo também. Isso no choro é quase impossível. Vamos ouvir o Conversa de Botequim quase como um choro. E para vocês observarem como a letra do Noel, além de ser uma crônica admirável, ela põe na música do Vadico uma riqueza que essa música, talvez, simplesmente solada, não tivesse na ocasião. Então, vamos para o exemplo 3. Garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro para espantar mosquitos.
Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empresta algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. É, além de tudo, uma crônica também, porque os botequins de Vila Isabel, eu não sou tão velho assim, embora pareça, mas eu, quando cheguei em Vila Isabel, eu fui morar em Vila Isabel 5 anos depois da morte do Noel. Eu ainda peguei essa questão do botequim. O botequim era uma instituição, tinha telefone, que nem todos tinham, né? Vamos telefonar no botequim e tal. Dava recado, tirava recado. O botequim tinha essa coisa, era um serviço de utilidade pública no bairro. E os frequentadores de botequim, além de tudo, podiam beber e pendurar a conta. Eu me lembro que o Mário Lago me falava que o carioca perdeu muito do humor quando acabou o café sentado no Rio de Janeiro, que era uma coisa maravilhosa. Você punha um cafezinho na mesa, como ainda tem em Paris, ainda tem em Buenos Aires, você põe um café na mesa e ficava ali. Quando acabou isso, acabou essa folga. E essa questão se você ficar limpando a mesa, quer dizer, o garçom chegava e ficava limpando a mesa assim, para ver se o cara se coçava e ia embora. Mas tem uma música menos conhecida do Noel Rosa, que o Zeca Pagodinho gravou, que é também do Vadico. É mais ágil, é mais difícil de você colocar a letra. E é outra crônica que o Noel põe ali. Crônica de quê? Dos garotões da época que estavam usando ternos com ombreiras, né? Terno com ombreira para ficar mais forte. Tinha acabado de estrear aqui o Tarzan, o Filho da Selva, né? Com John Weissmuller, que era realmente forte, um campeão de natação. Ele foi, até hoje, há quem acha que ele foi o maior de todos os Tarzãs do cinema e tal. E essa turma andava com os... Foi a moda da ombreira, os caras ficavam fortes na beça. Então, ele faz uma música para mexer com essa rapaziada, entendeu? Com uma coisa que o Noel Rosa já foi dito dele, que ele tinha um humor irônico, sarcástico, autogozativo, entendendo? Zombando dele mesmo, como já se deu o nome ao humor judaico, quer dizer, um humor que você tem essa autocrítica, mas que, no fundo, você está mostrando o seu valor, tá entendendo? Ao reconhecer esses defeitos que você tem. É muito interessante esse samba, porque ele é típico disso, também com o Vadico, sob a melodia que o Vadico fez primeiro, não tem a menor dúvida que ele fez essa melodia primeiro, e vocês vão observar que, além da letra ser sensacional, o que ele faz com o personagem que ele chama de Tarzan, o filho do alfaiate. Foi que disse que eu era forte, nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. O meu parceiro sempre foi o travesseiro e eu passo um ano inteiro sem ver um raio de sol. A minha força bruta reside em um clássico cabide, já cansado de sofrer. Minha armadura é de casimira dura, que me dá musculatura, mas que pesa e faz doer. Eu poso pros fotógrafos e distribuo autógrafos a todas as pequenas lá da praia de manhã. Um argentino disse, me vendo em Copacabana, no hay fuerza sobre-humana que detém esse Tarzan. De lutas não entendo abacate, pois o meu grande alfaiate não faz roupa pra brigar. Sou incapaz de machucar uma formiga, não há homem que consiga nos meus músculos pegar.
Cheguei até a ser contratado pra subir em um tablado pra vencer um campeão. Mas a empresa, pra evitar assassinato, raspou logo o meu contrato quando me viu sem roupão. Bom, ainda mais duas coisinhas só para não cansá-los demais. Os tipos que ele traz. O Noel Rosa está um tipo meio marginal na sociedade da época. Fascinado pelo malandro, o malandro da época, né? Quer dizer, aquele sujeito que vive de expediente, se veste bem, chapéu, etc., mas vive de jogo, ou de mulher, ou de proteção. Não é menos bandido, mas é um bandido com um pouquinho mais bem vestido, digamos assim. Ele é fascinado por esse tipo de malandro. Também pela turma mais pobre, a população. Eu me lembro que eu conheci muito a grande paixão do Noel Rosa, que foi a Cici. Fui com o Didier entrevistá-la lá na Vila Kennedy, onde ela morava. Ela já faleceu. Aliás, todo mundo do Noel Rosa já foi embora. Mas só fiquei eu aqui, né? Bem, aí ela me contou, foi ela que me revelou um grande segredo que ela, o grande, para quem o Noel Rosa fez a música Pra Que Mentir, né? Que eu sei que gostas de outro, que te diz que não te quer, era o Mário Lago. E aquilo para nós foi um espanto. E eu levei quase 5 anos, 4, 5 anos, dessa entrevista dela, até que o Mário Lago me desse uma entrevista. Eu sou amigo dos filhos dele e tal, tentei, eles, não, papai não quer nem falar nisso. Mas, puxa, isso foi antes de casar com sua mãe e tal. Não quer falar nisso. Bom, custou o Mário Lago a me dar uma entrevista, finalmente deu. Né? Ela me falou, nos falou, para mim e para o Didier, que ela admirava no Noel Rosa era exatamente isso, que o Mário Lago ele vivia com o pessoal do teatro. Custódio Mesquita, aquele homem bonito, para Chu, compositor de Fox, coisas lindas, maravilhosas, que foi parceiro de Noel também. Poxa, gente, escritores, atores de teatro. E o Noel só andava com a raia miúda, aquele pessoal extremamente pobre, não tinha dinheiro para nada, dando beijo, não sei o quê. Ela impressionou muito a Cici, que era um doce de pessoa, eu gostei muito dela. Era conhecida como a Dama do Cabaré. Bem, os personagens deles são fantásticos. E aqui eu vou lembrar o meu personagem favorito do Noel, porque naquela crítica que o Caetano faz ao Noel Rosa, por ser racista por causa dos versos do Feitiço da Vila, a vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém que nos faz bem. Tem aí, ele ainda diz que aquilo foi uma coisa porque ele faz uma confusão, porque o Wilson Batista tinha homofobia por causa do Wilson Batista, não era não era gay, não. Pelo contrário, foi rival do Noel em matéria de mulher, não era, não. Que o Noel, além de racista ou homofóbico, o Noel Rosa faz o primeiro samba em que o gay é tratado com alguma dignidade na música popular brasileira, porque sempre foi motivo de piada. Em música carnavalesca, música de meio de ano nem era usado, né? Música carnavalesca, não. O Noel Rosa faz um samba, que eu adoro, entendeu? É muito bom, música e letra dele. O Mário Reis me contou por telefone, porque o Mário Reis era a nossa Greta Garbo, não saía do Copacabana Palace. E, graças ao Oswaldo Barroso do Amaral, que era amigo dele, eu pude fazer várias entrevistas telefônicas com o Mário Reis. Ele me contou que eles estavam num navio indo para o sul, uma excursão para o sul, ele viu o Noel Rosa cantando esse samba. Eles estavam ali liderados pelo Francisco Alves, que era o líder do grupo. Quando ele falou assim, puxa, e o Francisco Alves é que mandava mesmo. E aí ele viu o Noel cantando esse samba, ele disse, não mostra para o Chico Alves. Esse samba quem vai gravar sou eu.
E ele grava realmente com o piano do Nonô acompanhando. E vocês observem que esse mulato Bamba, que ele fala aí, é um personagem gay tratado como um cara bacana em 1932, 33 talvez já. No Rosa ainda não estava tuberculoso, ainda estava nativo aí para fazer música beça. Observe, então, é o nosso exemplo número 6, esse samba que ele faz sobre esse mulato Bamba, que é a primeira vez que o gay é tratado não por um homofóbico, mas por um sensível cronista da vida do Rio de Janeiro. Esse mulato forte é do Salgueiro, passear no tintureiro era o seu esporte, já nasceu com sorte e deste pirralho vive à custa do baralho, nunca viu trabalho. E quando tira samba é novidade, quer no morro ou na cidade, ele sempre foi o bamba, as morenas do lugar vivem a se lamentar por saber que ele não quer se apaixonar por mulher. O mulato é de fato e sabe fazer frente a qualquer valente, mas não quer saber de fita nem com mulher bonita. Sei que ele anda agora aborrecido, porque vive perseguido, sempre a toda hora. Ele vai-se embora para se livrar do feitiço e do azar das morenas de lá. Eu sei que o morro inteiro vai sentir quando o mulato partir, dando adeus para o Salgueiro. As morenas vão chorar, vão pedir para ele voltar. Ele então diz com desdém: quem tudo quer, nada tem. Aí tem uma coisa, tintureiro. Acho que todo mundo sabe quem é o tintureiro, né? No meu tempo sabíamos todos que era o tintureiro, um carro de polícia. Muitos falam que esse mulato Bamba poderia ter sido o Madame Satã, pela valentia, né? Porque ele briga mesmo, enfrentava a polícia e era perseguido. Os homossexuais eram perseguidos principalmente na Lapa. Eles e as mulheres também. Era um período complicado para eles. A outra questão ainda, uma parceria com o Vadico, é a do Feitiço da Vila, eu não posso deixar de falar. O Carlos Sandrone tem um livro maravilhoso sobre isso. Carlos Sandrone, não preciso dizer a vocês, é filho do nosso querido Cícero, acadêmico aqui. O Carlos Sandrone fez um livro maravilhoso desmontando a tese do Caetano de que o Noel seria homofóbico e racista. Ele implica com a palavra decente. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente. Aí vai o meu depoimento de novo de garoto de Vila Isabel. Nós tínhamos pavor de macumba. Fomos criados assim. Aquelas coisas que a gente encontrava numa encruzilhada, a gente nem chegava perto. Porque nos ensinaram isso, que a macumba era uma coisa, aquilo geralmente era um trabalho, não devia se tocar naquilo, etc. Eu tinha um amigo, aliás, violonista, foi o primeiro violonista que eu conheci, nem sei que fim levou, ou se levou algum fim, não? E ele era um moleque, ele estava na nossa frente em matéria de molecagem, anos na nossa frente. Era da nossa cidade, mas... E havia uma macumba toda sexta-feira, aquilo era fatal, um trabalho, um feitiço indecente, né?
ali naquela encruzilhada da rua Torres Homem com o Duque de Caxias, em Vila Isabel, muito perto de onde eu morava. E tinha ali frango preto, não sei que, farofa, tinha uma opção de coisa. E dinheiro. Aí tinha aquele negócio, não. E esse amigo meu violonista, ele logo dizia assim, não, vou pegar. Disse, pô, você está maluco, rapaz? Dizem que quem pegar isso aí está frito. Ele disse, vocês não sabem de nada. O que é? Você pode pegar, pega o dinheiro, depois, se você mijar na mão, o feitiço passa. Ele chegava lá, pegava toda a grana, mas só ele tinha coragem disso. Nós não tínhamos coragem de pegar essa grana. Isso era um feitiço indecente, não. Era um feitiço que ele tinha medo. O Noel Rosa, provavelmente, entendeu? Que era muito medroso para tudo. Imagina se ele não ia ter medo de macumba, né? Eu acho que o Caetano cometeu uma injustiça aí para ele, que o Carlos Sandoni, no livro dele, maravilhoso livro dele, que tem esse nome de Feitiço Decente, né? Não, o livro não é só sobre isso, o livro é sobre o samba e sobre o trabalho que ele fez fazendo curso na França. De Noel Rosa, eu acho o seguinte, ele também foi o cara que, para ficar um pouquinho mais dentro da nossa... Acho que eu mudei talvez um pouco de assunto, que ensinou que há uma forma de poesia. Não, as pessoas, eu me lembro que o Ferreira Goulart, uma vez eu conversei horas com ele por telefone, ele me dando uma aula. Não, letrista é uma coisa, poeta é outra, né? Ele que tinha feito letra para a música de Caetano e era poeta, então ele sabia das coisas. Ele me explicou, não, o poeta tem a liberdade, tem a seu favor a sua liberdade de dizer o que quer, como quiser, rimado, não rimado, você entende ou não entende, não importa. O poeta, ele é absoluto. O letrista não, ele vamos dizer, limitado pelo o que a música dá para ele fazer. Eu não entendo bem desse assunto, apenas gosto dele, mas eu acho que o Noel Rosa também ensinou, porque é quando o Oreste Barbosa diz o seguinte, frase dele para o Antônio Nassara, que era grande amigo dele, caricaturista, uma figura, compositor também, o sem queixo é um gênio. Isso foi o que o Oreste Barbosa disse para o... Porque ele, poeta, Oreste Barbosa, de versos rimados e metrificados, e maravilhosos também, né? Adoro os versos do Oreste Barbosa, apaixonado, a mulher dele, ele nunca revela quem é a mulher dele, são maravilhosos, Oreste Barbosa. Mas ele chega à conclusão, ele não faz mais poesia, ele não faz, abandona praticamente a poética, vai fazer crônica, outras coisas, no jornal, que ele era jornalista também, mas ele chega à conclusão que a maneira do popular, né, do homem da cidade do Rio de Janeiro, naquela época, de se manifestar poeticamente, era através da música. E diz ele que aprendeu com Noel Rosa. Ele era mais velho que o Noel Rosa, você devia saber mais. Ele era um pouco o Vinícius de Moraes da época, né? Os jovens ficavam em volta dele, ele sabia de tudo, aquele negócio todo. Então, o Oreste Barbosa disse, o sem queixo é um gênio. Só para encerrar, se não estiverem cansados, eu vou dizer o personagem favorito do Noel Rosa é o João Ninguém, né? Tem a letra do samba, tem uma coisa interessante, foi uma música que o Noel Rosa tentou ganhar pela primeira vez uma graninha por conta da sua música, que não rendia a ele nada. Ele tem um verso que ele diz assim, João Ninguém não trabalha a dos tais que come sem ter vintém e fuma liberte ovais. Esse liberte ovais, eu ainda peguei esse cigarro, não fumei esse cigarro não, mas eu peguei esse cigarro, era um cigarrinho da Souza Cruz, meio achatado, meio achatado assim. Mas a Souza Cruz não quis dar o dinheiro para eles, para fazer uma propagandinha do Liberte Ovais, ele muda para fumar charuto. Então vamos ver o João Ninguém, que é o exemplo número 5.
João ninguém, que não é velho nem moço, come bastante no almoço pra se esquecer do jantar. Num vão de escada fez a sua moradia, sem pensar na gritaria que vem do primeiro andar. João ninguém não trabalha um só minuto, mas joga sem ter vintém e vive a fumar charuto. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião. João ninguém não tem ideal na vida, além de casa e comida, tem seus amores também. E muita gente que ostenta luxo e vaidade não goza a felicidade que goza João ninguém. Bom, o Noel merecia um pouco mais, né, da gente falar sobre ele, mas é tudo que eu podia resumir aqui, a não ser que o Zuenir queira mais alguma coisa. Zé Murilo, eu quero sim, quero fazer uma inconfidência. O João, em vez de arrancar dente e tratar de cards, para essa beleza de expositor e de conhecedor, graças a mim, porque ele era dentista. Verdade. E aí eu um dia disse que ele tinha que ser jornalista, enfim, facilitei as coisas. Eu antes não disse nada disso, nós somos primos. Porque vocês iam achar que era protecionismo. Mas eu vim de Friburgo para o Rio para morar em Vila Isabel, na casa da minha tia, que era a avó do João. O João é meu primo em segundo grau. Em Vila Isabel. Dividimos o mesmo quarto, bem comportados, né? Claro. De graça, evidentemente. E eu fazia letras neolatinas aqui na Esplanada. Então, eu ficava meia hora de bonde de Vila Isabel. Quer dizer, ele fez toda a minha cabeça. O que eu sei de Noel foi nem tem um terço do que ele disse aí, mas, enfim, foi ele que me aplicou Noel Rosa. Ele e o Ângelo, o irmão dele, que eu acho que conhece mais o Noel Rosa do que ele até. Mas, enfim, eu queria fazer essa revelação, não me contive. Falei, mas que bom, porque é a primeira vez que eu ouço assim, o João falar em público, né? E eu falei, puxa, eu ficar só pensando, em vez de arrancar dente, ele está brilhando aqui na academia. Era isso que eu ia dizer. Muito obrigado. Obrigado, João Márcio, por essa deliciosa conferência. Obrigado pelo convite. Eu esclareço, eu esqueci de dizer no início, que os círculos, em geral, são abertos pelo presidente da casa, mas o professor Marcos Lucchesi teve um compromisso e pediu que eu substituísse aqui nesta abertura deste ciclo. A próxima conferência será no dia 9 de maio, às 17h30, com o título Memórias de Caetano Veloso, e o conferencista é Nelson Mota. Também no dia 7 de maio, terça-feira, às 12h30, haverá aqui na casa um show, quarteto de cordas da Federal Fluminense, com a participação da pianista Linda Bustani. Obrigado a todos pela presença. Até a próxima semana.